Ok, senhores, sejam bem-vindos então à aula de número 24 do nosso curso de Física 2, na qual vamos explorar aí o princípio de Arquimedes. Como objetivos, eu espero que no final dessa aula você seja capaz de explicar a origem da força de empuxo e aplicar o princípio de Arquimedes para fazer previsões. Então, como introdução, eu sempre gosto de falar das aplicações aí, dos conceitos que estamos estudando. O princípio de Arquimedes tem diversas aplicações na engenharia naval, né? Então, por exemplo, a operação aí de submersão de submarinos está estritamente relacionado com o princípio de Arquimedes. Já a flutuação, né, a estabilidade da flutuação de navios, também tem estreita ligação com esse princípio, uma vez que ela é baseada na posição relativa entre dois pontos, o centro de gravidade e o centro de flutuação, como nós vamos falar aí na sequência da aula. Então essa também é uma outra aplicação do princípio. Esse princípio está relacionado também com o fato de conseguirmos flutuar aí em superfícies líquidas, né? Eu explicaria, a força de empuxo explica por que fica mais fácil de flutuar no Mar Morto do que, por exemplo, no Rio Paraguai. Também a flutuação dos balões está estritamente aí relacionada com o princípio de Arquimedes, como nós vamos ver. Então, todas essas aí são algumas das aplicações desse princípio e vamos explorar então com mais cuidado sua dedução e suas derivações, né? Quais são os resultados que podemos extrair dele. Então, agora a gente vai tratar propriamente dito aí do princípio de Arquimedes. Vamos começar aí com uma breve história, né, do desenvolvimento da ideia e depois a gente vai fazer algumas deduções. Então vamos falar um pouquinho sobre esse grande cientista e matemático grego, Arquimedes, que deu grandes contribuições à física e à matemática. Ele foi um matemático, um físico, um engenheiro, inventor, astrônomo, deu contribuições na área da estática, ele elaborou o princípio da alavanca, na hidrostática, como nós vamos ver nessa aula. Suas contribuições à matemática foram diversas, ele é considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos e o maior da antiguidade. Então, ele criou um método chamado método da exaustão para cálculo de áreas, né? Calculou uma aproximação do valor da constante π, determinou áreas de superfícies e sólidos. Então foram diversas as suas contribuições a essas duas ciências, além de ter ainda, por exemplo, criado parafuso e ter realizado uma grande gama de experimentos que vieram a contribuir para o desenvolvimento da ciência no mundo. Inclusive uma anedota que tem bastante a ver com o que nós vamos estudar hoje, muito embora ela não tenha comprovação científica, não existe registros históricos de que Arquimedes realmente tenha realizado esse experimento, mas vamos ver aí do que se trata, porque vai ser bastante interessante para compreendermos a sequência dessa aula. Então, reza a lenda que Arquimedes foi perguntado pelo governante de Siracusa se ele seria capaz de determinar se a sua coroa era feita aí de um material puro, não me lembro agora se era, mas provavelmente a pergunta se era de ouro puro, né? E bom, então o Arquimedes aceitou o desafio e começou a pensar a respeito do problema, até que um dia, reza a lenda, que ele estava tomando um banho, né? Estava numa banheira e aí percebeu que o volume de água que ele deslocava era completamente equivalente ao volume da parte do seu corpo que ficava submerso na água. Então, dessa forma, ele percebeu que se ele coletasse esse volume despejado, né, ele estaria determinando o volume de um corpo irregular. E como é que ele usou isso para supostamente resolver o problema? Então, ele pensou assim: ora, se eu mergulhar essa coroa numa tina cheia de água e coletar a água que
vazar, né, que for derramada, então isso vai determinar aí o volume da coroa. E aí, com o volume da coroa pode-se fazer derreter aí uma peça de ouro maciço, conhecidamente de ouro, né, com o mesmo volume. E aí poderia comparar o peso de ambas, né, da coroa de ouro e da peça de ouro maciço com o mesmo volume. Se elas tivessem pesos diferentes, então ele teria descoberto se a coroa era de fato feita de material puro, se tinha alguma liga aí, alguma liga desonesta, né? Conseguiria determinar se trapacearam aí na hora de fazer a coroa. Então teria sido assim que supostamente ele resolveu o problema. Reza a lenda que quando ele conseguiu determinar esse problema, saiu correndo nu pelas ruas gritando Eureka, que significa descobrir. Então nós vamos ver que essa anedota, apesar de não ter aí corroboração factual, né, não ter provas de que tenha existido, ela é bastante importante aí, bastante intuitiva para entendermos a sequência da nossa aula. Então nós vamos começar nos perguntando aí qual é a origem dessa força que a gente chama de empuxo que surge em qualquer corpo que é submerso em um fluido. Ora, como bem falamos já nas aulas anteriores, isso pode ser facilmente explicado invocando-se o princípio de Sterling, que nos informa que a pressão vai ser tanto maior quanto maior for a profundidade considerada. Eu fiz uma animação para mostrar isso, e então nessa primeira imagem aí que vocês estão vendo na tela, eu estou representando um sistema de superfície esférica imerso num fluido que está sujeito a uma pressão representada por essas pequenas setas aí. E conforme a gente considera esse mesmo sistema a profundidades maiores, então a pressão vai correspondentemente se intensificando. Isso está disponível nesse GIF que eu vou exibir agora. Então vocês podem ver nessa animação aí, né, que eu criei com o GeoGebra, que a pressão vai se tornar tanto maior quanto maior for a profundidade do sistema que está submerso. Então a pressão vai ser tanto maior quanto maior a profundidade, e daí se a gente considerar qualquer um sistema submerso, como por exemplo esse golfinho, né, então a gente pode concluir que ele vai estar sujeito aí a uma diferença de pressão, porque uma região de seu corpo vai estar uma profundidade menor, portanto uma pressão menor do que essa região que vai estar uma profundidade maior, né? Então vejam que essa diferença de pressão vai produzir uma diferença de forças, que é o que nós denominamos de empuxo. Então vamos determinar o empuxo. Eu vou pedir para vocês considerarem então o sistema que está ilustrado na figura 11. Eu considerei uma porção cúbica de algo imerso num fluido. E aí essa porção cúbica vai estar sujeita a uma diferença de pressão, uma vez que a sua face superior vai ter uma profundidade menor que a face inferior, né? E essa diferença de pressão vai dar origem a uma diferença de forças, que vai ser o empuxo. Então eu estou ilustrando aí nessa tela que devido a essa diferença de pressão, o sistema vai estar sujeito a uma diferença de forças, né? A força F1 na face superior vai ser menos intensa que a força F2 na face inferior. Essa diferença de forças vai dar origem ao empuxo. Então vamos considerar que a pressão na face superior seja igual a P1 e na face inferior seja igual a P2. Bom, se o cubo tiver uma aresta A, a pressão P2 vai ser maior que a pressão P1 pela pressão manométrica ou pela pressão hidrostática, resultante aí do produto da densidade pela gravidade, pela profundidade, né, dessa aresta, que vai ser o próprio valor da aresta A. Bom, então a força na face superior vai ser a pressão na face superior vezes a face, na área da face, A, e isso vai ser, como se trata de um cubo, né, o quadrado de uma das arestas. Então essa força vai ser a pressão na face superior vezes o quadrado da aresta. Analogamente, na face inferior, a força F2 vai ser a pressão nessa face vezes o quadrado da aresta, né? E aí a gente pode usar isso para determinar a força resultante dessa diferença de forças. Ela vai ser então a diferença entre as pressões vezes o quadrado das áreas, né? Bom, mas a pressão P2 pelo princípio de Sterling, ela é maior que a pressão P1 pela pressão manométrica da água. E daí se a gente distribuir aí essa multiplicação,
nós vamos obter esse termo que vai se cancelar com o último e esse termo aqui que vai ser o produto da densidade do fluido pela aceleração da gravidade pela aresta ao cubo, mas perceba que como então nós estamos tratando de um cubo, esse valor, né, essa aresta ao cubo é exatamente o volume desse cubo. Então essa diferença de forças que eu empuxo vai ser a densidade vezes a gravidade vezes o volume, que a gente pode rearranjar, né, para expressar isso assim, né? Então essa diferença de forças que eu empuxo vai ser a densidade vezes o volume vezes a gravidade, que é a massa desse fluido vezes a gravidade. Então o empuxo vai ser o peso do volume de água deslocado. É isso que foi o que o Arquimedes acabou concluindo da sua experiência lá. Ou ainda o peso do volume de água deslocado pelo corpo. Isso vai ser um empuxo. Existe uma outra forma de chegar a essa conclusão, que é a seguinte: nós vamos considerar que nesse fluido o cubo do sistema original seja substituído por um cubo de água. Então, ao invés de pensar em alguma coisa imersa no fluido, nós vamos pensar em uma porção cúbica de água que preenche exatamente esse volume aqui. Bom, então está aí a imagem ampliada. Nós estamos substituindo o sistema original por uma porção cúbica de água equivalente. E aí, como nós estamos considerando um fluido em repouso em equilíbrio, né, em equilíbrio estático, então a força resultante que age nessa porção cúbica de água é nula. Isso nos implica que o peso que ela está sendo submetida vai ser cancelado pelo empuxo, ou seja, que o empuxo vai ser exatamente o peso desse volume de água. Então seria uma outra forma mais simples de chegar a essa conclusão. A gente pode expressar isso na forma mais comum, considerando que a densidade é a razão entre a massa e o volume. E daí, no lugar de expressar a massa de água, a gente pode colocar aí a densidade da água, o volume da água, vezes a aceleração da gravidade. É claro, se o fluido for água, né? Isso aqui pode ser substituído por qualquer outro fluido. Mas nessa forma aqui, há uma vantagem em expressar o empuxo nessa forma. Nós vamos explorar aí daqui a pouquinho. Então, o empuxo vai ser a densidade da água vezes o volume do corpo deslocado, né, volume submerso, vezes a aceleração da gravidade. Então registrei algumas definições sobre empuxo, algumas delas aí acreditadas ao próprio Arquimedes, uma outra versão. Então peço que vocês leiam com cuidado essas definições aí. Vejamos um exemplo aí para praticar um pouco do que a gente conheceu agora, né? Vamos considerar aí um iceberg, conforme esse que está ilustrado nessa figura, e aí a gente vai determinar qual a proporção do seu volume que fica submerso utilizando o conceito de empuxo. Nós vamos considerar aí que a densidade do gelo é de 0,9 gramas por milímetro e que a da água é de 1. Está aí a imagem. Bom, se esse iceberg está em equilíbrio, então o peso do iceberg é cancelado pela força de empuxo que ele recebe do fluido, no caso a água. Já o peso do iceberg pode ser determinado pelo produto massa vezes a aceleração da gravidade, né? Que por sua vez pode ser determinado pelo produto da densidade, pelo volume, pela aceleração da gravidade. Já o empuxo vai ser determinado pela densidade da água vezes o volume deslocado vezes a aceleração da gravidade, né? Sendo o volume deslocado pelo iceberg igual ao seu volume submerso. Então aqui é o volume submerso do iceberg. Então, da condição de equilíbrio, né, como o empuxo é igual ao peso, o produto da densidade da água pelo volume submerso pela aceleração da gravidade vai ser igual ao produto da densidade do gelo vezes o volume total do gelo vezes a aceleração da gravidade. Ora, dá para se cancelar aí a aceleração da gravidade, porque ela está presente em ambos os termos, né? E agora com essa equação número 1, a gente pode dar continuidade à resolução aí. Vejam que a proporção entre o volume submerso e o volume total é a razão que está expressa aqui nessa fração, né? Daí a gente pode determinar essa fração a partir da equação número 1. Então, inicialmente dividindo ambos os membros da igualdade pela densidade da água, ela vai cancelar esse fator aqui no membro à esquerda, né?
E bom, agora a gente pode dividir ambos os membros dessa igualdade pelo volume do gelo para encontrar a razão de interesse. Bom, veja que vai ser então, quando se dividir ambos os membros aqui pelo volume do gelo, esse fator vai se cancelar, vai sobrar então só a razão entre o gelo e a água. Então 0,9 por 1, que é 0,9, ou seja, 90% do volume do iceberg vai estar submerso. Vamos ver mais um exemplo aí. Esse aqui um tanto diferente, né? Nós vamos considerar aqui como fluido o ar. Então, um balão de hidrogênio de peso 400 newtons está preso em um fio, em equilíbrio estático vertical, o seu volume é de 50 metros cúbicos, é um balão grande, né? E a aceleração da gravidade no local é 10 metros por segundo ao quadrado. Nós vamos determinar primeiro o empuxo e depois a tração no fio. Então o empuxo, gente, pode ser determinado facilmente pela definição, multiplicando-se a densidade do fluido volume por ele deslocado, do volume do sistema, né, o volume que o sistema deslocou, que no caso vai ser o volume todo do balão, vezes a gravidade. Aí a gente pode substituir os parâmetros e realizar as multiplicações aqui. Perceba que o quilograma metro por segundo ao quadrado é newton. Então esse empuxo vai ser de 600 newtons, vai apontar para cima, né? Agora a gente vai determinar a tração, considerando aí o diagrama de forças. Vamos ampliar esse diagrama de forças agora. Então está aí uma ampliação do diagrama de forças. A força de empuxo está dirigida verticalmente para cima. A força peso de 400 newtons aponta para baixo, para o centro da Terra, né? E a força de tração, vamos supor que por hipótese, ela vai apontar também para baixo. Então do equilíbrio de forças, né? O empuxo menos o peso menos a tração deve ser nulo, ou seja, o peso e a tração devem anular o empuxo. Substituindo os seus parâmetros, a gente calcula que esse empuxo é de 200 newtons. Como o resultado foi positivo, essa suposição de que ele aponta para baixo está correta. Eu acho que para essa aula está de bom tamanho. Fico à disposição dos senhores nos horários de atendimento. Fiquem de olho no Moodle. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.